Ele voltou. Está no ar o podcast Leão na Fatra, uma iniciativa dos cursos de Gestão e Ciências Contábeis da Fatra Ensino Superior, que integra o projeto de extensão Maratona do IR 2023. Este projeto é desenvolvido em parceria com o NAF, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Receita Federal do Brasil. Se você deseja se informar de maneira prática e objetiva sobre o IR 2023, você veio ao lugar certo. Eu sou o professor Gleison. Eu sou a professora Sabrina. Eu sou o professor Luiz. Muito bem, hoje nós temos então esse convidado super especial, né, que além de professor, é contador, empresário contábil, palestrante e que veio para trazer muitas informações e novidades aí do Imposto de Renda 2023. Né? Se apresente, por favor, professor. Olá pessoal, boa noite, sou o professor Luiz Fernando, contador, empresário contábil na Saber Contábil aqui de Uberlândia, professor na Fatra. A gente está fazendo aqui uma maratona incrível com os alunos, trazendo aqui para a sala de aula, para a prática, né, as vivências de apuração de impostos, inclusive o imposto de renda, e está sendo muito bacana. Muito bem, professor. Seja então bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Leão na Fatra. E nós tivemos aí algumas atualizações, nós vamos comentar algumas novidades este ano, mas teve alguma mudança referente às alíquotas, questões de isenção, de imposto de renda? O que você pode contar para a gente? Então, pessoal, esse ano, né, nós estamos em 2023, declarando o ano de 2022, então a gente teve algumas novidades para essa declaração. Uma das novidades é o prazo de entrega. Então, para esse ano, o prazo máximo para entrega da declaração é até 31 de maio de 2023. Em relação às faixas, professora Sabrina, não tivemos muita atualização, né? Aquela faixa de isenção de R$ 1.903,98 para isenção de imposto de renda, ela ainda permanece, tá? Ela não sofre atualização desde 2015, então tem bastante tempo. E quem está obrigado a fazer declaração esse ano pelos rendimentos tributáveis? Quem teve rendimentos tributáveis no ano de 2022 acima de R$ 28.559,70. Esse é um dos critérios de obrigatoriedade. Perfeito. Lembrando que esse é um dos critérios, né, professor Luiz? Nós ainda temos outros relacionados, por exemplo, aos bens e direitos, não é mesmo? Isso, a pessoa física que tem em sua posse, né, em seu direito, na posição 31 de dezembro de 2022, bens acima de R$300 mil também está obrigado a declarar. Professor Luiz, eu me recordo também que no ano passado, inclusive nesse podcast, nós informamos aqui que havia obrigatoriedade da declaração se o contribuinte tivesse transacionado qualquer quantia na Bolsa de Valores. Para esse ano, continua a mesma regra? Não, professor, houve uma alteração, uma alteração boa e significativa. Até o ano anterior, né, que era o ano calendário de 2021, se você tivesse investido R$1 em bolsa, você estava obrigado a declarar. Então teve assim uma quantidade enorme de pessoas físicas obrigadas a declarar e que passou desapercebido, que caiu na malha da declaração do imposto de renda pela Receita Federal do Brasil. Então nós tivemos uma mudança o seguinte: por esse critério de obrigatoriedade, quem está obrigado a declarar imposto de renda? Aquelas pessoas físicas que investiram em bolsas de valores e que auferiram vendas desses ativos negociados em bolsas de valores, cujo valor foi superior a R$40 mil. Tá? E também, se ela auferiu ganhos líquidos com incidência do imposto dentro do ano calendário acima de 20 mil, também ela está obrigada. Em qualquer período do ano, né? Esses ganhos líquidos. Qualquer período do ano, isso, desde que soma esse montante no ano todo. Ok. Muito bacana. Muitas informações, hein, pessoal? E olha que esse é o nosso primeiro podcast. Ainda teremos então, muitas. Ligadinhos nos próximos, porque são muitas informações. E falando aí em novidades e tudo, é verdade que agora tem Pix na Receita Federal? É verdade, professora Sabrina, essa é uma novidade muito interessante, né? A Receita Federal do Brasil, ela vem se modernizando e vem usando a tecnologia ao seu favor. A gente até discutiu isso aqui bastante, em relação até às fiscalizações mediante as redes sociais. A Receita Federal usa isso bastante. Então, o Pix é uma novidade, né, recente aí, que foi criada há 2 anos, e a Receita Federal do Brasil tem utilizado sim. Então, ela tem beneficiado também o contribuinte para fazer pagamentos instantâneos via DARF com QR Code, que
que aparece lá na guia, e isso é uma vantagem muito boa. Professor Luiz, e sobre o Pix, né, sendo utilizado pela Receita, por exemplo, se eu tiver a chave Pix cadastrada no número do meu celular, eu consigo receber a restituição do imposto de renda? Não, professor, você precisa da chave Pix cadastrada no seu CPF, porque ela consegue vincular o CPF da sua declaração com a conta bancária que você tem, a chave Pix, que você informou para receber a restituição. Inclusive, pessoal, quem faz essa opção entra na fila de prioridades para receber restituição de forma mais antecipada. Isso quer dizer que se, por exemplo, eu tenho a chave Pix, uma chave cadastrada no meu celular, outra no e-mail e outra no CPF, automaticamente a Receita vai direcionar para o CPF. Isso mesmo. Ok, muito legal. Outra pergunta aqui também, né? Ou melhor, um comentário que as pessoas estão dizendo por aí, né? Que será possível pagar o documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, para quem precisa declarar investimento em renda variável, por meio do sistema de pagamentos instantâneos. Isso também é verdade? É verdade, não é fake news. São novidades boas aí que a Receita vem usando a tecnologia e facilitando a vida do contribuinte. Mais facilidades, então, nós podemos dizer. Com certeza. E falando em facilidades, também os nossos ouvintes mandaram várias perguntas, né? A questão do Pix era uma delas. Outra dúvida muito recorrente foi a respeito da declaração pré-preenchida, né? Que está disponível aí desde 15 de março. E o pessoal até tem muita dúvida em relação a como que funciona e tudo. O professor poderia explicar para a gente, então? Sim, pessoal, a declaração pré-preenchida não é uma novidade desse ano, na declaração anterior já tinha. Ela veio melhorando e buscando mais informações na declaração pré-preenchida. Hoje, basicamente, nós temos 3 formas de entregar a declaração do imposto de renda. Nós podemos, lá no site da Receita Federal, baixar um programa no computador, fazer o preenchimento, buscar a informação pré-preenchida e fazer a transmissão. Eu posso fazer também de forma online. Eu acesso a base da Receita Federal do Brasil via ECAC, e lá dentro eu também pego a minha declaração pré-preenchida, faço a conferência e faço a transmissão. Ou você pode também baixar os aplicativos no celular, no tablet e fazer as conferências. O que precisa ter atenção é, na declaração pré-preenchida, as informações elas são tragas de forma automática pela Receita Federal do Brasil, de acordo com a base de dados dela que outras pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas já muniram de informação, uma delas os bancos, as instituições financeiras. E quando você busca a declaração pré-preenchida lá pela Receita Federal do Brasil, seja via senha do GOV ou via certificado digital, a Receita Federal do Brasil ela já traz um aviso falando que é obrigação do contribuinte, você, pessoa física, a conferir essas informações. Tá? Então, ela nos facilita com essa modernização, mas nós temos a responsabilidade de fazer a conferência de forma atenciosa a garantir a consistência das informações ali que serão transmitidas. E essa parte de conferência é muito importante, né? Porque eu tive a experiência, eu acredito que vocês também tenham tido, de, por exemplo, pegar alguma declaração pré-preenchida e quando a gente olha lá o valor a restituir, ele pode parecer maior, né? Daí isso traz um certo ânimo, né, para o contribuinte. Mas pode ser que, por exemplo, no caso de rendimentos trazidos por pessoas, né, que recebem rendas do INSS, não tenha sido ainda lançado pela Receita, né? Então, falta ir lá na declaração e lançar esse valor correspondente. Então, esse é um ponto para a gente se atentar também, né? Mas, professores, tem um ponto muito importante também, que se o pessoal quer mesmo facilidade, é só fazer a declaração do imposto de renda conosco e de forma gratuita, não é mesmo, professora Sabrina? Vamos disponibilizar o link no podcast do nosso e-mail, que é o NAF, tracinho, né, o IF, npe@fatra.edu.br. Então, envie suas dúvidas, ou se quiser que nós fazemos aí na sua declaração, é só entrar em contato conosco. E aproveitando, professores, para fazer o meu marketing pessoal aqui, nós fizemos um treinamento aqui com toda a equipe, com todos os alunos aqui da Fatra, foi gravado no YouTube, foi no dia 11 de abril, pessoal, lá no YouTube, nós vamos deixar o link aqui para vocês, lá no YouTube, no dia 11/4, tem um treinamento completo falando sobre a declaração do imposto de renda, a gente falou sobre malhas fiscais, a gente passou sobre a obrigatoriedade, quem está obrigado, sobre multa, retificação, e eu fui mostrando campo a campo
lá da declaração, a gente abriu o programa aqui, foi fazendo e falando e comentando, foi bem bacana. Assistam lá. Foi excelente mesmo. Muitas informações. Não tem como não aprender sobre o imposto de renda, não é mesmo? Muito fácil e didático, né, professor? E falando em facilidade, nós temos também, de uma forma muito simples, a forma de quando a gente vai conseguir baixar, né, o imposto de renda. Comenta aí um pouquinho para a gente, professor. Então, né, nós temos também a possibilidade, né, de você que está nos assistindo aí, se você quiser fazer sozinho a sua declaração, observando todos os nossos comentários aqui e o treinamento do professor Luiz, é possível fazer, né? E nós temos também essa facilidade trazida pela Receita sobre baixar o programa gerador do IR. Aqui nós temos um caminho muito fácil para você seguir. Basta acessar o site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, acessar a opção Imposto de Renda, clicar em Baixar o programa do Imposto de Renda e no quadro IRPF 2023, clicar em Baixar Programa. Um ponto importante, não adianta querer fazer a declaração no programa de anos anteriores. Cada ano tem o seu próprio programa. Sim, e quando você baixa o programa, professor, lá na primeira página, quando você abre o programa, ele tem um quadradinho lá que ele mostra as novidades para 2023. E isso é bem interessante. E outra facilidade também, pessoal, que a Receita Federal do Brasil ela disponibiliza para nós um manual de perguntas e respostas, um manual bem completo, bem extenso. Então, assim, eu mesmo sempre me recorro quando tenho dúvidas, porque a gente tem dúvidas, e eu sempre me recorro ao manual de perguntas e respostas. Então, ele é uma dinâmica fácil, uma linguagem acessível, que você tem a dúvida, você digita lá na pesquisa, aparece lá as perguntas, o tema, você consegue e é sensacional. E é muito interessante isso, né? Porque nós estamos aqui falando sobre os aspectos gerais, né? Mas existem muitos pontos específicos, né, de cada contribuinte. E essa facilidade também trazida pela Receita ajuda bastante, né? Então basta digitar lá uma palavra-chave que ele vai direcionar dentro desse próprio arquivo. Isso mesmo. E outra dica muito importante que vale ressaltar aqui é porque a gente precisa tomar cuidado na declaração de imposto de renda para ter coerência das informações e sempre fazer uma análise da evolução patrimonial, porque a gente precisa ter coerência. E a Receita Federal do Brasil, o objetivo da gente fazer a declaração é para nos fiscalizar, nos acompanhar, garantir que a gente está pagando os tributos devidos de forma legal. Então, eu cito sempre um exemplo. Declarei lá no meu imposto de renda R$50 mil, que eu tive renda no ano. E lá nos meus bens, eu declarei que no ano anterior eu tinha R$100 mil, somando todos os meus bens. Esse ano, os meus bens estão somando R$300 mil. Ou seja, eu tive um acréscimo patrimonial, uma evolução de R$200 mil, com qual origem? Se eu tive só 50 mil de renda, para me viver e ainda aumentar o meu patrimônio? Então tem que ter uma justificativa dessa origem. Será que foi uma doação? Será que foi um recebimento de herança? Será que foi um empréstimo que eu peguei no banco e financiei algum bem? Então, tudo isso tem campos específicos para serem informados de forma bem detalhada dentro da declaração. Porque a própria Receita ela faz o cruzamento dessas informações. Então, nós vamos ter um podcast para falar sobre malha fina, então ficamos muito espertos aí, pessoal, com essas questões. Isso é muito interessante também, porque algumas pessoas ficam com medo de declarar, né? Às vezes, por exemplo, vende um apartamento, uma casa, e ela está dentro lá daquele critério de isenção e ela fica com receio de colocar isso na declaração dela e ser autuada, né? Quando, na verdade, ela teria até um benefício com isso, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa destacar. Com certeza, e nós vamos trazer em outro podcast sobre as malhas fiscais, porque isso é muito importante. E a gente leva educação fiscal e educação tributária para todos os nossos contribuintes. Exatamente. E não pense assim que eu tenho que preocupar isso só quando eu estou obrigado a declarar. Não. A declaração, pessoal, ela pode ser feita mesmo que você não tenha essa obrigatoriedade, como o professor ensinou os critérios, né? Então, vamos supor, você acompanha o seu lerite, porque você com certeza já reparou um campinho lá, todo mês lá do imposto de renda retido na fonte. Pois este momento aí você pode fazer essa declaração e receber de volta esse seu direito, porque foi retirado, dependendo aí, claro, né, da sua renda, se você não tem outras receitas, ou dependendo também dos seus gastos,
mas há a possibilidade sim de restituição. Então, olha como que informação é poder, né? E essa questão do imposto de renda é muito interessante, né? Porque ela não é uma questão apenas de chegar na época e declarar. Ela é uma questão de planejamento que vai durante todo o ano, né? Então a gente precisa ficar atento a isso também. Sim. Então, pessoal, infelizmente estamos chegando aí ao final desse podcast. Se você gostou dessas dicas e quer mais outras informações, é só acompanhar os nossos canais no YouTube, nossa rede social, no Faculdade Fatra e também @GCFatra, que é uma rede social nova aí, a respeito somente dos nossos cursos de gestão em ciências contábeis. E então, professores, muito obrigada aí pela sua participação, pelas suas dicas valiosíssimas, foi muito bacana. É isso aí, muito obrigado, professor Luiz. E você que está nos acompanhando, assim como a professora Sabrina disse, nós estamos com conteúdos exclusivos na nossa página do Instagram. Então, nos siga também para você receber esses conteúdos. @GCFatra. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.